Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Hoje de manhã o pastor André trouxe uma mensagem para nós abençoadora. Tenho certeza que quem conseguiu participar do culto hoje pela manhã foi muito abençoado. Eu fui muito abençoado com a mensagem do pastor André, e ele usou um texto que chama a nossa atenção, e talvez um texto que seja um pouco duro para nós, mas de vez em quando nós precisamos dessa saculejada assim, para a gente acordar, porque eu creio que a intenção do pastor é sempre alimentar as ovelhas. A função do pastor é com que as suas ovelhas continuem saudáveis, firmes, cumprindo o propósito para o qual ela foi feita. Uma ovelha saudável não dá dor de cabeça para o seu pastor. É por isso que ele capricha na mensagem, para que a igreja seja edificada, possa crescer e estar sempre na presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do verso 1 de João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai, pela Tua palavra viva e eficaz. Fala aos nossos corações. Derrama graça sobre a nossa vida, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de contar uma história, uma fábula, uma ilustração para que possa trazer luz a esse texto. Existia um lobo que gostava de devorar ovelhas. E ele um dia ficou à espreita
observando que normalmente os lobos pegam a que estão mais fracas, talvez a doente, tal, ele vai e consegue pegar e devorar aquela ovelha. Mas esse lobo era um lobo especial. Ele começou a observar as ovelhas, procurando entre elas qual ele poderia devorar, e ele começou a olhar e a observar a vida das ovelhas. E depois de observar muito tempo, ele pensou, a melhor vida que tem é vida de ovelha. Ele começou a olhar o comportamento delas, elas eram limpas, e ele sujo. Elas eram ordeiras, e ele era uma bagunça. Elas eram unidas, elas viviam juntas ali, né? Estavam juntas ali, e ele não tinha comunhão, ele não tinha nada disso. Ele começou a observar, começou a admirar a vida das ovelhas e não queria mais se alimentar das ovelhas. Pelo contrário, ele queria ser uma ovelha. E ele foi para casa pensando assim, como é que eu vou ser ovelha? Aí ele foi no Google, pesquisou, e ele descobriu que as ovelhas se batizavam. E ele chegou lá e disse às ovelhas, olha, eu quero ser ovelha. E o pastor falou assim, então eu vou batizar você e você vai ser uma ovelha. Aí batizaram esse lobo. E ele ficou contente, ficou feliz. E as outras ovelhas começaram a chamar ele de irmão, e ele ficou contente com aquela situação. Aí veio o diácono e deu uma capa de ovelha para ele. E ele vestiu aquela capa de ovelha, puxou o zíper, olhou no espelho, cara de ovelha, cheiro de ovelha, jeito de ovelha, está tudo certo. E ele começou a conviver com as ovelhas. Percebe? Ele era um lobo. É a natureza dele. Ele não tem culpa de ser lobo, mas ele queria ser uma ovelha. E ele, vivendo com as ovelhas, aí levaram as ovelhas para o pasto, para que elas pudessem comer mato. Quando ele viu, ele falou, e agora? Como é que eu como isso aqui? A ovelha juntava a língua lá assim, juntava um monte de mato, puxava, comia, ruminava, bebia o caldo e engolia o mato. E ele falou, bom, eu sou um lobo persistente, de palavra, eu vou comer mato. Mas o sistema, a boca dele, a dentição dele é de lobo. O sistema digestivo dele também é de lobo. E ele começou a comer o mato. Comia o mato e o mato começou a machucar a boca dele. E ele falou, meu Deus, como é que esse pessoal consegue comer isso aqui? E ele foi comendo, ele não conseguia engolir o mato, mas ele bebia o caldo. Ele mastigava, saía um caldo, ele engolia, cuspia o mato, falou, uma hora eu vou conseguir comer o mato e eu vou ser igual ovelha. E é interessante porque ele começava a olhar e tentar ser como as ovelhas, mas no fundo ele não conseguia. Ele começava a olhar as ovelhas e via que as ovelhas se reuniam, as ovelhas cantavam, as ovelhas liam a Bíblia. E ele não conseguia fazer nada disso. Ler a Bíblia, abrir lá em Deuteronômio, abrir em Números, e ler a Bíblia em Números e crer que Deus está edificando a sua vida. Como é que pode? E ele olhava aquilo, ele não conseguia se identificar com aquilo, mas ele sabia que quando ele estava na internet, ele se resolvia. Quando ele estava assistindo no Netflix, aquilo satisfazia ele. Mas fazer o que a ovelha faz,
sentar, ouvir, aprender, ler, estudar, alvorada de oração, levantar 5 horas da manhã para participar, isso é coisa de ovelha. Nicodemos é esse lobo. Nicodemos é um homem que provavelmente foi à noite buscar Jesus por procurar talvez Jesus de uma forma escondida, ou porque não conseguia dormir, porque estava em crise, porque tudo aquilo que ele vivia e tudo aquilo que ele viu Jesus ensinar, não era aquilo que ele pensava que fosse. Ele pensava, puxa vida, eu dou lá, cumprimento os irmãos, cumprimento Jesus, mas no meu coração é algo que está acontecendo aqui, que eu estou infeliz, olhando a vida da igreja, olhando a vida das ovelhas, e eu não conseguindo ser como elas são. E quando ele vai para Jesus, Jesus diz para ele, cara, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Tanto o lobo quanto Nicodemos estava infeliz com a sua vida. E a pergunta que fica é, como é que nós podemos saber, como é que eu, Wagner, posso saber se eu sou lobo vestido de uma pele de cordeiro, de ovelha, ou se eu sou ovelha de fato? É interessante que, quando nós olhamos a igreja de Jesus e o povo de Israel, que Deus vem preparando lá do Egito para trazer e depois formar e chamar a sua igreja, Deus sempre, quando chamou e tirou o povo do Egito de forma poderosa, com mão poderosa do Egito, muita gente viu o que Deus fez com aquele povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu, muita gente saiu com o povo de Israel, não foi só o povo de Israel que saiu. O texto de Êxodo, capítulo 12, verso 38, nos diz que saiu um misto de gente com o povo de Israel. Gente que não tinha nada a ver com Deus, gente que não conhecia Deus, mas era gente que viu o que Deus fez na vida daquele povo. E aquele povo foi junto, eu vou junto, eu não sei que negócio é esse, mas eu sei que quando o camarada falou que Deus ia jogar fogo do céu, jogou. Quando ele falou que ia transformar o rio em sangue, transformou. Quando ele falou que ia escurecer, que dava a impressão que você poderia tocar as trevas de tão densas que eram, aconteceu. Eu vou seguir esse pessoal aí. Sempre teve gente que não participa do povo de Deus, que caminha com o povo de Deus. Sempre teve. Por isso que quando Deus chama o povo de Israel, e ele chama o povo de Israel para um lado, chamar para ser santo é exatamente isso, é ser separado. Deus vai preparar esse povo para que esse povo seja amadurecido e possa representar Deus, para que então possa vir à igreja, e então por meio da igreja as pessoas possam ser atingidas. Mas sempre houve gente com o povo de Deus que não tem nada a ver com Deus. Sempre teve gente assim. Gente que buscam a Deus não porque conhece a Deus, mas sabe o que Deus faz na sua vida. Quem aqui já teve um pedido de oração feito a você? Levanta a mão. Quem? Alguém falou assim, ora por mim, descobriu que você é crente. Quem aqui já pediu? É claro. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser diácono, basta você ser crente. A pessoa olha para você e busca você e pede você oração. Sabe por quê? Porque sabe que Deus responde. E essas pessoas querem ficar juntas, mesmo que não tenha compromisso, querem ficar juntos, querem andar juntos,
porque elas querem ser abençoadas. Quando nós olhamos essa história e nós vemos que a diferença entre o lobo e a ovelha é que o lobo, a ovelha gosta de servir, o lobo não gosta de servir. A ovelha gosta de ler a Bíblia, o lobo nem pensa, ele disfarça, ele finge que lê, às vezes finge para ele mesmo. A diferença do lobo e da ovelha é que a ovelha ela é gregária, ela vive, ela mora junto, o lobo não. O lobo, se precisar, ele fica sozinho. Ele vive sozinho, ele vai olhar e vai dizer que ele tem um jeito dele, as coisas é feita da forma dele. Quando você apresenta um texto bíblico para ele, não, mas a Bíblia ensina assim, não, mas aí é Velho Testamento, eu estou fora desse negócio aí, para mim não serve, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. E algumas coisas identificam, e nós podemos olhar se nós somos lobo ou ovelhas. Por exemplo, o lobo mantém o controle da entrada e saída na presença de Deus. A palavra aqui, eu pesquisei lá com o Google, Samuel, meu filho, ele falou, pai, entrar e sair é login e logout. Que chique. Eu falei assim, então nós vamos logar e deslogar, vamos abrasileirar essa palavra, né? Entrar na presença de Deus e sair da presença de Deus quando lhe convém. A pessoa que participa, que está no reino ou quer participar do reino de alguma forma, mas que ainda não foi transformada em ovelha, ela se liga e desliga quando ela acha que é necessário. Ela está na presença de Deus quando lhe convém, quando tem uma necessidade, mas quando ela vê que está tudo bem, não precisa, não quero, não faço. Geralmente essas pessoas agem e são motivadas por projetos. Você tem um projeto, sábado nós temos um projeto aqui de entregar balão. Pô, é legal. Vai ter uma ação, vai ter uma galera aí, então eu estou lá. Mas aí, chegando no dia de finados, só o dia hoje é entregar folheto lá no cemitério. Eu estou fora. É por demanda e aquilo que assiste a pessoa. Né? Se você chama a pessoa para participar, orar, estudar, buscar a santidade, ele fala, olha, eu faço as coisas do meu jeito, eu me desligo uma hora e eu vou definir até onde está bom para mim, e eu vou caminhando, até aqui está bom, não quero mais, não preciso mais, e eu vou fazer outras coisas. Jesus encontra com um rapaz rico, lá em Mateus, no verso 19, e esse rapaz diz o seguinte para Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele estava com intenção sincera, ele estava sendo honesto na sua busca. E Jesus vai falar algo para ele que vai tocar no nervo exposto. Jesus falou para ele o seguinte, olha, beleza, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Não é céu que você quer? Faça isso. Depois vem e me segue. O que aquele rapaz fez? Deslogou. Voltou para trás. A intenção dele era sincera, mas quando ele viu o que ele teria que fazer, o que Jesus exigiu dele, ele falou, como que eu vou desfazer das minhas coisas? Jesus sai dali, encontra Bartimeu, depois, um pouquinho mais tarde, ele encontra Zaqueu, que era outro também. Quando queria, fazia um login, quando não queria, fazia um logout. E ele tinha uma posição estratégica. Ele subia na árvore.
porque ele era de pequena estatura, para não falar baixinho. E ele ali olhava, via Jesus pregar, e Jesus pregava, ele ouvia, depois que ele ouvia Jesus pregar, olhava no relógio, tá bom, eu tenho outras coisas para fazer, e embora depois eu escuto Jesus, depois eu falo com Jesus, depois eu vejo o que Jesus vai nos ensinar, e ele ia embora para casa. Mas um dia Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e disse o seguinte: Zaqueu, hoje quando acabar o culto, você não vai fazer um logout. Vai continuar o culto, porque eu vou dormir na tua casa. Nunca mais ele fez logout. Ele foi para casa, e o texto tem uma versão da Bíblia que diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso em casa, com gosto, com alegria, e transformou a vida dele. Falou: Senhor, se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou devolver tudo. Sabe o que Jesus disse? Hoje entrou salvação nesta casa. Talvez você está assistindo o culto aqui ou em casa, participando, e quer fazer um logout quando terminar o culto. Mas Deus está dizendo para você: hoje você não vai fazer logout, hoje eu vou dormir na tua casa. Hoje eu quero ter comunhão com você. Quero dormir lá, não quero ser hóspede, quero ser o dono da casa. Eu quero sentar à cabeceira da mesa, porque quem senta à cabeceira da mesa é quem paga as contas. E Jesus quer pagar as nossas contas. Jesus quer conviver conosco e quer nos abençoar. E é interessante porque quando nós olhamos e observamos essas pessoas que passam a ter uma experiência com Jesus, nós olhamos que elas são transformadas. E o que Nicodemos realmente precisava era dessa transformação. Tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele conhecia, toda a lei que conhecia, que ele tinha conhecimento, não trazia paz ao seu coração. Ele precisava realmente não estar desconectado e talvez estar ligado um momento, outro não, mas conhecer a Deus pessoalmente, como Zaqueu fez. Ele precisava conhecer Jesus pessoalmente, ter comunhão com o Senhor. Mas a segunda marca de uma pessoa que pode ser identificado como lobo ou ovelha é entender que as pessoas que não são ovelhas, elas enxergam o reino de Deus como um negócio. É vantajoso na área material para essas pessoas. É vantajoso você ir para a igreja e receber uma palavra que vai dizer para você que você pode dar o seu tudo, que Deus vai multiplicar e você vai ter o dobro de tudo aquilo que você está dando. Alguns anos atrás, saiu uma reportagem que um camarada entrou na justiça e para que a igreja devolvesse todo o dinheiro que ele deu naquela igreja. Ele tinha dinheiro na conta, ele tinha carro, ele tinha casa, ele vendeu tudo e deu lá na fogueira santa de Israel. E ele não recebeu o que ele achou que deveria receber, fez um processo e conseguiu arrecadar o dinheiro de volta. Vocês lembram daquele negócio de pirâmide? Lembra? Eu não sei como é que é direito lá. Sabe por que as pessoas caíam naquela de pirâmide? Não é porque elas são bobinhas. É porque elas são gananciosas. As pessoas são gananciosas. Quando alguém vai para um tipo de lugar desse,
e faz o que essa pessoa fez, é ganância. E quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós olhamos e olhamos lá em Isaías 56, verso 11, Deus dá uma palavra dura a esses líderes quando ele diz: são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Ambos são gananciosos. Tanto o líder daquela igreja, quanto aquele também que está vindo. Porque ali não tem Deus no negócio. Aqui o negócio é o seguinte: bom, se eu vou dar 100 por 1 e eu vou ganhar, então o negócio eu estou nele, eu estou dentro. Não dá para saber ali quem é o mais ganancioso. Um desses líderes, um dia desses, saiu aí nas redes sociais que ele estava pedindo aos membros da igreja que estava para morrer que deixasse a herança para a igreja dele. Deixe, quando você morrer, deixa tudo para a igreja, para abençoar a igreja, para fazer missões, na ideia dele. Então, quando nós olhamos e observamos, a gente vê que, para algumas pessoas, a igreja é um bom negócio. Tempos atrás, tinha uma senhora que ficava do outro lado da rua ali, pedindo, e dizia para as pessoas assim: eu sou dessa igreja aqui, ó. Será que você não pode me ajudar? E as pessoas ajudavam, falando que era da igreja aqui. Aí uma irmã aí passou, pediu para ela, falou: eu sou daí. Nunca te vi aqui. Sumiu. Desapareceu. De alguma forma, a igreja atrai esse tipo de pessoa. De alguma forma. Mas, na verdade, a igreja aqui, a igreja de Jesus, é um pelo outro. Aqui é um ajudando o outro. Aqui é um vestindo um, o outro vestindo o outro. Aqui é um pelo outro, e sempre foi assim. A igreja abençoa vidas com necessidades. A igreja em si, a igreja como liderança, a igreja, vocês não têm ideia do que acontece aqui. Nós que vivemos aqui, estamos aqui toda semana, a gente vê como a igreja abençoa a vida das pessoas. Isso é terrível. Nós tínhamos aqui um rapaz que veio aqui, pediu ajuda para que nós pudéssemos fazer a internação, e ele falou que estava com fome. O pastor Neto pegou dinheiro do bolso, foi lá, pagou o almoço para ele, e ele almoçou, e depois que ele almoçou, ele foi embora. No outro dia ele voltou, dizendo que estava fazendo o exame, e o pastor Neto pagou de novo o almoço para ele. Aí nós demos uma bronca para o pastor Neto: para de dar dinheiro para ele, não vamos mais dar dinheiro para ele, não. Mas o coração do pastor Neto é maior que ele, né? Não cabe. E esse camarada veio, e a gente ajudando, pegamos a Kombi, levamos ele para fazer exame, para poder fazer a internação na Cristolândia, corremos de um lado, de outro, e ele sumiu. 2 meses depois, nós estávamos numa reunião e na gabinete do pastor, e um de nós perdemos o celular, não achou o celular. Onde está o celular? Fomos ver na câmera. Essa pessoa tinha vindo e estava ouvindo a gente conversar dentro da sala, entrou na outra sala, viu um celular, pegou o celular e foi embora. Falei: puxa vida, a gente quer ajudar as pessoas, faz de tudo para ajudar, e a pessoa vem. Passou 6 meses e acabou o culto aqui, acabou o EBD, ele entrou lá pelo estacionamento, e eu olhei e falei: puxa vida, quem está vivo sempre aparece. Pena que eu sou pastor. E eu disse para ele, falei: olha, meu amigo, quando você quiser vir aqui, venha ao culto. O culto, ouvir a palavra de Deus. E eu disse para ele que a gente sabia, que a gente tinha filmado, que sabia que era ele. Nunca mais voltou aqui.
Mas a igreja é assim. Ela atrai pessoas boas, mas também atrai gente vagabunda, infelizmente, que precisava ouvir o evangelho e ser transformado. Mas em terceiro lugar, como sei que eu sou lobo ou ovelha? O reino de Deus é maravilhoso. Viver o que nós estamos vivendo aqui, hoje de manhã, o culto de manhã, a mensagem de manhã, hoje à noite, o louvor, as irmãs cantando aqui, um hino que eu amo de paixão, lindo louvar a Deus, é maravilhoso, mas para quem é crente? Para quem é crente, é bom a alvorada de oração, é bom o culto de oração, é bom cada homem um guerreiro, é bom estudar a Bíblia, mas é para quem é nascido de novo. É para quem nasceu de novo. O lobo, ele pode vir, ele vai olhar eu pregando, e fala, caramba, esse cara não vai calar a boca não, até que hora que vai esse negócio aqui? Mas quem é crente fala assim, canta mais conjunto. Fala mais, professor da EBD. Prega mais, pastor. Eu tenho aprendido com isso, eu quero aprender com isso. A ovelha ouve a voz do pastor, não o pastor Wagner, pastor Neto, pastor Jesus. Ele ouve a voz do pastor, ele aprende com o pastor, ele quer fazer parte, ele tem prazer, tem alegria, mas precisa ser ovelha, porque se não for, não vai, não adianta. Nicodemos, quando chegou em Jesus, Jesus disse para ele, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E o nascer de novo aqui é se arrepender, cair de joelhos, chorar, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, confessar Jesus, pedir que Ele escreva o seu nome no livro da vida, que Ele receba você como filho. Isso é ser ovelha. Qualquer coisa é uma capa que você fecha o zíper e parece ovelha, mas não é. Você precisa nascer de novo. E é interessante porque o texto da palavra de Deus nos diz que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Por quê? Porque o coração é uma porta que só tem chave por lá de dentro. Só quem é dono do coração que abre. Se você não abrir, Deus não vai fazer uma obra. Ora, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a salvação é graça maravilhosa, misericordiosa, que vem de Deus para a nossa vida. A salvação, ela é a comunhão que nós aprendemos a ter com Deus. É o nosso nome escrito no livro da vida. É o selo do Espírito Santo em nós. É um tesouro, é um presente que Deus nos dá. Ele oferece para nós. A única coisa que nós temos que fazer é estender a mão. Qual é o mérito de um mendigo que alguém dá uma bolada para ele e fala assim, toma. Qual o mérito dele de estender a mão e receber? Nenhum. O mérito é de quem? É Deus quem faz. O mérito é todo do Senhor. Mas nós não podemos endurecer o nosso coração. Existe uma diferença entre aquilo que o lobo achava que era para o que é na verdade. O lobo estava convencido de que ser ovelha era a melhor coisa que tinha. O lobo estava convencido de que a vida da ovelha é a melhor vida que tinha. Ele estava convencido, mas convencimento não muda ninguém. Eu posso pegar a Bíblia aqui com um pouco de tempo para você que
não é salvo e convencer você, pela palavra de Deus, que a vida cristã é o melhor caminho a seguir. Eu posso fazer isso. Mas isso não vai adiantar. O que precisa é entender que não adianta a gente querer, por exemplo, dizer para o peixe que o barco é mais legal que o mar. Já tentou convencer o peixe? Conversa, vem para cá, aqui no barco é melhor que o mar. Ele vai, fica um pouquinho, daí a pouco ele começa a pular porque ele quer voltar para o mar, porque não é melhor. Não é melhor. A vida cristã, para quem não é crente, ela é chata. Mas para quem é crente, ela é maravilhosa. Porque é Jesus que faz essa transformação na nossa vida. Sabe o lobo? Um dia ele estava no quarto dele, depois de muitos anos, vivendo uma vida dupla. A hora ele estava na igreja, e quando ele não aguentava mais comer capim, ele arrancava a capa, virava um lobo que ele era, corria, uivava, procurava outros lobos que ele sabia onde estava, ele devorava, se alimentava. Aí, quando chegava domingo, ele vestia a capa, arrependido, fechava o zíper, ia para a igreja e viveu uma vida dupla. Aí, um dia, aquele lobo entrou no seu quarto, arrancou aquela capa, jogou ela no chão, se ajoelhou e disse para Deus assim: eu sou um lobo. Porque na presença de Deus, orando, não aqui na igreja, tal, mas no seu quarto, você é o que você é. Você é o que você é. Lá não tem capa, lá não tem máscara, você é você. Deus te conhece. Deus me conhece. E Deus conhecia aquele lobo. E aquele lobo falou assim: eu sou lobo, mas eu quero ser ovelha. E Jesus fez um milagre. E transformou o lobo em ovelha. E quando ele transformou o lobo em ovelha, ela teve prazer em comer grama, porque ela foi transformada. Eu não sei se você é lobo, eu não sei se você é ovelha. Mas se tem algo que incomoda você, se você tem dúvida disso, ore a Deus, busque a Deus, ouça a voz do Senhor, dobre os seus joelhos, confesse a Deus e diga a Deus: eu quero ser ovelha. Deus não vai te dar uma esmola, Deus vai te dar um tesouro no céu. Porque esse é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.